Dentro de Extreme Night City, houve recentemente um assunto que não era nem grande nem pequeno acontecendo. Isso se transformou em um tópico de conversação ocioso discutido pelos plebeus depois do chá do almoço. Mr. Leyland, herdeiro de um nobre que havia permanecido na cidade por 3 anos e grande amigo do Visconde Jackson e do Scholar Murphy, estava deixando temporariamente a cidade de Extreme Night City. Antes de partir, ele entregou a mansão e a loja de medicamentos ao criado que servia, uma criada, para cuidar da corrida. Para os nobres, embora eles descarregassem sua energia reprimida em suas criadas frequentemente, eles nunca teriam entregado estabelecimentos importantes a eles por causa deste ato. Afinal, para eles, as empregadas eram como brinquedos, que podiam ser trocados ou abandonados a qualquer momento. Quanto a estabelecimentos e terras, eles muitas vezes se tornariam a herança de um herdeiro, e era a raiz para o crescimento do desenvolvimento contínuo de uma família. Ao fazer isso, Leyland se transformou em uma piada na frente do resto da nobreza. Sua reputação não apenas continha uma pessoa preguiçosa e gentil, mas também se estendia a uma marca registrada de cabeça confusa. No entanto, para a surpresa de muitos, a empregada, com a ajuda de 2 cavaleiros, logo fez com que o restante da facção de Leyland se submetesse a ela. Ao mesmo tempo, o Visconde Jackson City Lord e Murphy intervieram pessoalmente para expressar seu apoio à empregada, o que lhe permitiu atuar em nome de Leyland com seus estabelecimentos. Depois de assumir os estabelecimentos de Leyland, Anna se dedicou a gerenciá-los e o fez de forma organizada e ordenada. Não só o estabelecimento de Leyland em Extreme Night City não falhou como previsto pelos outros nobres, ele se desenvolveu continuamente, o que fez com que muitos nobres caíssem de sua cadeira. No entanto, todas essas coisas não tinham nada a ver com Leyland. Neste momento, ele havia deixado a Extreme Night City há muito tempo. Asterisco Peter Pater. Asterisco O céu ficou escuro e gotas de chuva caíram no chão, provocando inúmeros respingos. Asterisco Tud. Um corcel escuro e bonito corria continuamente ao longo da estrada, e a paisagem de ambos os lados recuava apressadamente. A água da chuva caiu sobre o corpo de um cavaleiro, mas foi bloqueada por uma capa de chuva. No momento em que era meia-noite, o aguaceiro parou e o cavaleiro procurou abrigo em uma caverna. Uma chama quente e brilhante iluminou a caverna. Um wok de aço estava pendurado acima da fogueira e um caldo de cogumelo branco com um cheiro perfumado fervia. De tempos em tempos, alguns pedaços de carne flutuavam para a superfície. O cavaleiro tirou o casaco, revelando um rosto jovem com cabelos castanhos e olhos que brilhavam como joias. Essa pessoa era Leyland. Neste momento, ele bebeu a sopa de cogumelos, enquanto o tempo trazendo um mapa do Ayahuasca. Depois de 2 meses de jornada contínua, eu finalmente chegarei à academia. Leyland olhou para o destino no mapa. Sua expressão era complicada. Anteriormente, se não fosse por ele constantemente mudando sua rota e indo a outros mercados para vender suas poções, ele não estaria com tanta pressa, e a jornada teria sido uma brisa. No entanto, com uma jornada tão apressada, ele sofrerá muito. Depois de ter vivido como um rei nos últimos 3 anos, Leyland se acostumara com a vida extravagante de um nobre e quase não conseguia se adaptar à sua situação atual. No entanto, finalmente cheguei. De acordo com o mapa, vou chegar à academia depois de mais 3 dias. Eu nunca pensei que uma terceira pessoa iria realmente intervir e fazer a Abyssal Bon Forest Academy e as outras 2 facções chegarem a um acordo de cessar-fogo. Recordando a notícia de que ouvirá falar dos mercados nos últimos dias, Leyland ainda estava incrédulo. De acordo com a notícia, com o ataque de pinça do Ratsay de Gotham e Vitevous Castle, a Abyssal Bon Forest Academy deveria estar em situação precária. Até mesmo a formação de defesa da sede da academia foi danificada pela metade e quase foi quebrada. No entanto, no final, era desconhecido o método utilizado pelo presidente da Abyssal Bon Forest Academy. Ele realmente conseguiu apelar por ajuda do Farol da Noite. O Farol da Noite foi uma das melhores organizações da Costa Sul. Dizia-se que o seu líder tinha força de um magus de nível 3. Sob a mediação forçada do Farol da Noite, a Abyssal Bon Forest Academy finalmente conseguiu escapar de sua situação perigosa, chegando finalmente a um tratado entre as 2 facções rivais.
Leyland não era alguém que respondesse imediatamente quando ele fosse solicitado a voltar para a academia. Ao longo do caminho, ele sempre perguntou por novidades. Somente quando ele estava certo de que a Abyssal Bomb Forest Academy estava livre da guerra e que a evocação dos acólitos não era uma armadilha, ele decidiu voltar para a academia. Com essa distância, eu já posso iniciar o método comunicativo que o mentor me mostrou antes. É melhor primeiro discernir a verdade. O rosto de Leyland ficou sério e ele retirou uma poção cor-de-rosa de suas vestes. Depois de remover o plug, ele usou a poção cor-de-rosa para desenhar uma misteriosa runa no chão. Era cursivo e sinuoso, como um verme. Asterisco Cici. Asterisco A fumaça rosa subiu no ar continuamente, antes de finalmente se transformar em uma grande orelha rosa. Quem é? Essa onda de energia? Ao lado do ouvido, a voz de Croft soou, carregando muitos outros ruídos estáticos. Sou eu. Professor. Falou Leyland suavemente. Esta voz. Essas ondas da força espiritual. Você é Leyland. Você realmente se tornou um acólito nível 3. O espanto podia ser ouvido na voz de Croft. Para os acólitos da terceira série, se eles quisessem avançar de um acólito de nível 2 para um noviço de nível 3, frequentemente precisavam de pelo menos 5 anos de construção das runas da mente e reforço do mar de consciência. No entanto, Leyland tinha passado apenas 3 anos para avançar para um nível 3 acolite, o que chocou Croft. Você tem apenas 17 anos este ano, mas entrou no reino de um noviço de nível 3. A voz de Croft, que normalmente era estável, carregava um traço de excitação. Um acólito que está no nível 3 antes da idade de 20, muitas vezes tem uma chance extremamente grande de avançar para um mago oficial. No entanto, os números de tais acólitos são extremamente raros. Mesmo seu veterano, Merlin, só avançou para um noviço de nível 3 quando tinha 21 anos. Se Croft sabia que Leyland havia avançado para um noviço nível 3 apenas um ano depois de deixar a academia, ele poderia rotulá-lo imediatamente como um gênio. No entanto, impressioná-lo silenciosamente era sempre a norma de Leyland para lidar com seus assuntos. Rumo ao espanto de seu mentor, Leyland apenas se curvou e disse, eu só tive sorte e encontrei uma rara flor do vazio. Uma flor do vazio era um tipo de planta misteriosa. Suas pétalas eram roxas, e se um mago fosse levantá-la, seria um estimulante extremamente forte para a força espiritual de um mago. O ponto mais crucial era que as leis de reprodução da flor do vazio eram estranhas. Eles poderiam aparecer em qualquer lugar do continente. Houve até casos em que os magos encontraram vestígios dessas plantas no fundo do mar ou em um poço de um vulcão. Além disso, a flor do vazio tinha um atributo especial. Uma vez que suas pétalas foram arrancadas, todo o caule irá imediatamente entrar em combustão, não deixando vestígios para trás. Naturalmente, esta foi uma desculpa que Leyland pensou há muito tempo. Através do AI coletando dados de várias plantas misteriosas, Chip já havia preparado essa desculpa como razão para seu avanço. Não era como se não existissem outros acólitos de nível 2 que tivessem usado uma flor do vazio para avançar para um acólito nível 3 antes. Void Flower. O choque de Croft foi retransmitido pela orelha. Um recurso mágico tão precioso também poderia ser encontrado por você. Esse é um material de primeira qualidade, do qual uma pétala pode custar vários milhares de cristais mágicos. Pode até ajudar um mago a avançar. No entanto, foi extremamente difícil prever sorte neste mundo. Depois de aderir à sua afirmação de que a flor do vazio estava de fato esgotada, Croft não teve outra escolha senão acreditar nele. O que se seguiu foi que o mentor e o aluno falaram sobre as recentes experiências de viagem de Leyland. Quando Croft ficou sabendo que Leyland havia completado com sucesso a missão na academia, ele expressou seus parabéns. Perto do fim, Leyland perguntou em um tom solene, professor, sobre a recordação dos acólitos para a academia. Por que ele não perguntou diretamente à academia era, naturalmente, porque temia que isso fosse uma armadilha. Pode muito bem ser que o presidente da Abyssal Bomb Forest Academy tivesse outros planos, e poderia estar preparado para sacrificar um monte de acólitos. Croft permaneceu em silêncio do outro lado do feitiço de comunicação, antes de finalmente falar novamente algum tempo depois.
A convocação dos acólitos, dessa vez, havia sido aprovada pelo presidente e pela diretoria. Posso garantir que não há mentiras no recall, mas... Leilin hesitou e prendeu a respiração, com medo de perturbar seu mentor. Originalmente, se você ainda fosse um acólito nível 2, eu provavelmente não teria aprovado você retornando à academia. No entanto, agora que você é um acólito nível 3, as coisas são diferentes. Deixe-me perguntar, você deseja avançar para um mago oficial? Croft perguntou de repente. Um posto, um magus. Muitas vezes é o ponto de partida para um mago que persegue a verdade. Eu definitivamente quero avançar. A voz de Leilin era baixa. Se este for o caso, então volte. Quando você está aqui, eu vou te contar tudo. Não há muito tempo agora. O ouvido rosa estremeceu e explodiu imediatamente, transformando-se em uma imensa nuvem de fumaça que se dissipou no ar. Na caverna vazia, a voz de Croft finalmente ressoou uma última vez: preste minhas palavras. Esta oportunidade é extremamente rara, mas também é acompanhada de perigo. Se você quiser caminhar mais abaixo no caminho de um magus, volte logo. Leilin olhou para a fumaça que desaparecia gradualmente e murmurou para si mesmo. Através da comunicação de longa distância com Croft hoje, embora o tempo fosse curto, Leilin foi capaz de entender as circunstâncias dentro da academia. A partir disso, ele sabia que a Abyssal Bon Forest Academy realmente se livrara do perigo, mas a guerra parecia ainda estar em curso. Foi por isso que a academia recolheu vigorosamente seus acólitos de volta. Além disso, as oportunidades muitas vezes vieram de mãos dadas com os riscos. Olhando para a opinião de Croft, parecia que muitas oportunidades o esperariam se ele retornasse. Relacionava-se até mesmo com o avanço que Leilin teria que sofrer no futuro. Um mago oficial. Leilin caminhou em direção à entrada da caverna e olhou para o céu abatido e os sons barulhentos do aguaceiro, deixando escapar um suspiro. Nesses poucos dias, além de se apressar, ele não fez outra coisa senão ir a alguns mercados de magos para dar uma olhada. No entanto, não importa quantos Magic Crystals ele estava disposto a separar, o mercado nunca continha qualquer informação referente ao avanço de um magus oficial. Além disso, ninguém vendeu um método para obter tal informação. Olhando para ele, parecia que uma mão grande e invisível tinha levado diretamente toda a informação sobre magia oficial, não deixando ninguém mais saber disso. Para ser capaz de monopolizar a informação de tal forma, ela deve ser apoiada por, pelo menos, a maioria dos magos das grandes organizações e facções da Costa Sul.